Minha querida amiga Yara Ruelbi, vamos falar sobre inteligência emocional. A Yara é terapeuta quântica, reprogramadora frequencial DNA. Tudo bem, Yara? Tudo bom, Néder? Na paz? Tudo na paz, né? Tentando administrar as emoções. É verdade. Difícil nessa época, não, Yara? É um pouquinho, né? Um pouco complicado. Se a gente tivesse aprendido isso antes, né? Se nos tivesse ensinado isso nas escolas, seria mais fácil. É interessante isso que você está falando, né? Eu sempre não, de uns tempos para cá, né? Eu tenho dito o seguinte, que nós aprendemos a viver, mas não aprendemos a encarar uma realidade que todo mundo vai passar, que é a realidade da morte. Essa passagem para outra vida, a vida espiritual. E agora você está dizendo isso também, que nós não nos preparamos para esse momento de limitações que nós estamos passando hoje, em decorrência da pandemia. É preciso começar a se preparar para o sofrimento? Falta isso, então, nas escolas, no dia a dia? Falta, né? Eu acho que falta a gente se preparar para a vida como um todo. A morte faz parte dela, né? Então, nós temos que nos preparar para as dificuldades, né? Para enfrentar as dificuldades. Eu perdi os meus pais, os dois, um em setembro e o outro em novembro, né? Como você já ficou sabendo. No espaço de tempo de 2 dias, não foi de Covid, tá? Mas eu perdi o meu pai e minha mãe. E a gente fala, será que a gente está preparado para tudo isso, né? Mas eu acho que o importante é que quando nós fazemos em vida tudo aquilo que nós temos que fazer, quando a gente realmente está realizado com todos os nossos propósitos, com tudo aquilo que a gente fala, não, eu cumpri o meu papel, porque não é o fim, não é o último dia, né? Não é a pandemia, é o que você faz ao longo da sua vida inteira, né? Então é tudo que você construiu ao longo da sua vida, como seu propósito, como sua meta, o amor que você distribuiu, né? Toda uma vida que você desenvolveu com as pessoas que você ama. Quando você está preparado dentro desse espírito, né? Você também está preparado para os momentos difíceis, né? Seja ele de morte, de enfrentamento de doença, de enfrentamento das dificuldades da pandemia que nós estamos passando agora, né? Eu acho que o maior presente que um pai pode dar para o seu filho, que uma mãe pode dar para a sua criança é preparar para a vida, né? Nesses aspectos. Preparar para a vida. Nós fomos muito mal preparados para a vida, né? Se a gente parar para pensar hoje, como que nós fomos criados, né? Eu falo por mim e as gerações anteriores. Hoje nós estamos aprendendo um pouquinho, hoje tem muita informação na internet, tem gente fazendo um trabalho muito legal em relação, né, à inteligência emocional, propósito e tudo mais. Mas antes não era assim. Então a nossa geração, da minha geração para trás, sofreu muito com isso, porque nas escolas, o que a gente tinha que trabalhar? QI, inteligência, quociente de inteligência. Nunca ninguém trabalhou QE, que é quociente emocional, tá? Então é uma matéria que faltou. Então o pai estava preocupado, será que meu filho vai tirar 10? Ele tem que ser o melhor aluno. Então quando uma criança não conseguia corresponder, né? Por exemplo, a matemática, qualquer matéria que seja exata, humanas, né? O que o pai fazia? Ele, muitas vezes, ele falava, vamos contratar um professor para que ele consiga lidar com essa matéria. Mas se esquecia que ele devia ser muito bom em outra matéria. E isso foi relegado. Então, ao invés de você desenvolver a potencialidade dele naquilo que ele era tão bom, você só se preocupou com aquilo que ele era ruim. E inibia a outra virtude que ele tinha. A outra virtude. Então, as pessoas teriam que exaltar, né? Vamos dizer assim, fortificar as habilidades dessa criança, né? Então, ela teria que desenvolver este outro lado, até mesmo para que ela tivesse um grande propósito, descobrisse aquilo que ela realmente é bom, para que ela conseguisse trabalhar com a sua inteligência emocional.
Vamos falar de inteligência emocional. Classifique para a gente aspectos, exemplos de uma boa inteligência emocional, de um bom equilíbrio emocional. Então, o equilíbrio emocional, ele é a facilidade ou dificuldade que nós temos em lidar com as nossas emoções. Reconhecer as nossas emoções, a habilidade que nós temos de enfrentar as nossas dificuldades e conseguir visualizar as nossas potencialidades, tá? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, não é só o lado negativo, mas é o lado positivo também, né? Então, é você conseguir superar as suas fraquezas e conseguir identificá-las primeiramente, né? As nossas fraquezas e depois a gente conseguir observar as nossas habilidades e ir em busca de desenvolver essas habilidades para que a gente coloque isso em ação, e isso é o que traz o nosso equilíbrio emocional. Quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos dentro de um campo de prosperidade, de um campo de realização. E a realização, seja ela profissional, a sua realização afetiva, em todas as áreas, né? Na área da família, na área do casamento, ela é que nos traz esse equilíbrio emocional. Quando nós estamos preenchidos, quando nós sabemos quem nós somos, o nosso melhor, as nossas melhores habilidades, né? Aquilo que realmente nós somos bons, nós estamos desenvolvendo não só o nosso potencial, mas nós aprendemos a enxergar no outro. Então, a gente não vê mais os defeitos do outro, e sim as qualidades, né? Então, é aí onde você começa a fazer todo um trabalho de ajudar o outro a se levantar, não visualizando as imperfeições, mas sim as qualidades de cada um. Yara, como é que surgiu o termo inteligência emocional, que passou a ser colocada mais popularmente nos estudos e nas práticas de vida das pessoas há um tempo pequeno, não é? Muito antiga essa utilização da inteligência emocional. Eu estou até aqui com um livro, né, do Daniel Goleman, tá? PhD em Inteligência Emocional. E tem várias outras obras que são de escritores, né, que não são brasileiros, né? E esse é um livro que eu convido a todos a lerem esse livro, porque é um livro fantástico e vocês vão... Aqui no programa a gente não tem muito tempo para abordar tudo isso, mas é um livro que eu recomendo para que todas as pessoas possam entender um pouquinho mais profundamente, né? Hoje, as grandes empresas, né, escolas principalmente, nós estamos percebendo a dificuldade de a gente gerar resultados. Certo. As empresas hoje precisam gerar resultados. E como que nós vamos gerar resultados se você está com pessoas dentro do seu grupo empresarial aonde as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas fazem? Elas estão muitas vezes colocadas em lugar errado, tá? Porque o lugar onde ela ocupa dentro daquele desenvolvendo aquele trabalho não corresponde às suas habilidades, não corresponde ao prazer. Então as pessoas acabam trabalhando por dinheiro, né? E às vezes falam, mas eu preciso fazer isso porque pelo menos esse trabalho eu tenho o mínimo para pagar minhas contas. O que é o mínimo? O mínimo é escassez, é pobreza, né? E quando a gente fala do mínimo, o que você sente? Você se sente diminuído, limitado, restringido, né? E isso, qual é o sentimento que te traz? Menos-valia. Te diminui, né, a sua capacidade, a sua autoestima, e o seu equilíbrio emocional fica como? E a pessoa que ela está nesta condição, a gente acha que fica um pouquinho difícil de conseguir desenvolver um bom trabalho. Então ela já chega numa empresa, né,
ela já não está mais correspondendo àquele bom dia. Sabe, você chegar e falar assim, bom dia, e você ter aquela satisfação de estar ali, de produzir, porque você está sabendo que você está levando o seu melhor e ser correspondido, né? Ser reconhecido, porque o reconhecimento também faz parte. Então, nós estamos falando, eu estou aqui falando de empresa, né? Mas isso a gente leva a todos os campos da nossa vida, à família, ao casamento, né? Até aqueles que têm empresas, que são donos de empresa, que trabalham no comércio. E a questão não é aonde você está, é como você está realizando o que você está fazendo, né? E isso é algo que nós chamamos de inteligência emocional. É o quanto você está preparado para lidar com todas as suas emoções, né? E ainda mais sobre a influência hoje de todo esse arcabouço, né, de desequilíbrios, né, que nós estamos passando hoje, falta de dinheiro, falta de emprego. Então as pessoas precisam ser criativas, não é verdade? Para sobreviver, né? Então, desenvolver as habilidades faz parte da inteligência emocional. Nós só conseguimos desenvolver as nossas habilidades quando nós estamos centrados. Yara, me conta uma coisa, ansiedade e propósito de vida, qual a ligação que você faz desses dois temas? Então, ansiedade é você não estar presente. Quando nós não estamos vivendo o presente, nós estamos em ansiedade. A maioria de nós, né, pela falta da inteligência emocional, né, nós estamos vivendo no passado, ou arrependidos daquilo que nós não fizemos lá para trás, né? E aquilo que eu falei de lidar com a morte. Quando você sabe que você fez tudo que você tinha que fazer, não vem o remorso, vem a tristeza da falta. Sim. Mas não vem o remorso, né? E então, quando nós estamos presos ao passado e vivemos só daquilo, mas se eu tivesse feito, mas se eu tivesse estudado, mas se eu tivesse feito tal coisa, então você está naquele monte de si, né? Tem até um livro do Napoleão Hill que ele fala, né? O 55 C que você pode observar na sua vida. Né? Então, quantas 55 desculpas para você não ter feito alguma coisa. Né? Então, eu acho muito importante você começar a pensar nisso, mas não ficar preso lá atrás. Né? E aí, o que acontece? Quem não está preso lá atrás, está preso no futuro. Mas quando eu tiver um carro, eu vou conseguir fazer tal coisa. Quando eu fizer tal curso, eu vou conseguir fazer tal coisa. E por aí vai, né? Então, se você não está no ser, você está no quando. E no quando você está lá no futuro. Ou seja, você não está no presente. Ou você está no passado, ou você está no futuro. E isso gera ansiedade, né? Porque você não está presente. Então, estar presente naquilo que você está fazendo, estar ali mesmo, né? É quando você tem um propósito. Então, o que é um propósito? É aquilo que você fala, olha, eu vou fazer tal coisa. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho lá do passado e usar como experiência para atingir esse propósito. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em tal lugar que está lá na frente, tá? No futuro. Mas hoje eu tenho que saber aonde eu estou. Então eu tenho que saber aonde eu estou para saber aonde eu quero chegar. Se você fica pensando só lá na frente, isso te traz ansiedade, né? Então é a falta de estar presente. E quando você não está presente, o que você faz? Você adia tudo, você começa uma coisa, não termina, você começa uma coisa, começa outra. Por quê? Porque você não tem um propósito, um foco. A definido. falta de planejamento interior de cada um. Exatamente. E aí você vai virando tudo aquilo, né? E aí a pessoa vai ficando nervosa, não consegue se concentrar e eu quero fazer 1000 coisas. Então, pegue uma coisa só que você queira fazer essa semana e se dedique a esta coisa, né? E vai fazendo, um dia de cada vez. Hoje, o que o Covid veio nos ensinar? Que nós temos que viver hoje, um dia de cada vez.
Eu não sei se amanhã eu estou aqui. É. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. E a vacina, vamos deixar a ciência dar continuidade, vamos fazer a nossa parte hoje. O que eu posso fazer hoje? Perfeito. Yara, terapia quântica. Você ministra sessões de terapia quântica. A física quântica é outra ciência que está sendo mais popularizada nos últimos tempos. Vamos falar um pouquinho sobre física quântica? Vamos. Aliás, é o meu assunto predileto. Diga-se de passagem, né? A física quântica foi assim um salto quântico na nossa consciência, né? Na atualidade para nós, embora isso não seja algo novo. É novo para nós hoje aqui no Brasil, porque você sabe que a gente demora um tempo para conseguir acessar, né? Eu mesmo leio livros que não são nem em português, porque não chegou a tradução aqui ainda, tá? Então, às vezes eu pego muito livro em espanhol, porque a gente demora um pouquinho para esse conhecimento chegar aqui. Mas a física quântica, ela veio muito aproximar a física newtoniana, né? A física como nós conhecemos, da espiritualidade, né? E como ter uma inteligência emocional sem espiritualidade. Então, é você pensar, né, na sua conexão com o universo, né? Eu costumo falar o que é o universo. É Deus. Deus está em todas as coisas, né? Está na árvore, está nas pessoas, né? É o Big Bang, é o vácuo quântico. Tudo isso, né, foi colocado hoje para nós como Deus. Então, aquela imagem que nós tínhamos desse Deus, do velhinho que ficava lá em cima anotando quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Então, isso não existe mais. Então, Deus é aquele estado de espírito que está presente dentro de cada um, né? E a física quântica, ela veio trazer esse gerenciamento dessas emoções. Porque, na realidade, nós somos o quê? Apenas informação decodificada dentro de um corpo e de uma mente humana, tá? Então, nós somos o quê? Frequência. Tudo no universo é luz, é som, é frequência. Então, tudo é informação. Então, a física quântica, ela trata de informação. E essa informação, ela está decodificada onde? Na nossa frequência cerebral, tá? Então, tudo aquilo que está no nosso consciente e no nosso subconsciente, e tudo aquilo que está no nosso emocional, que fica decodificado no nosso DNA. Todas as informações. Então, quando a gente fala que no nosso DNA tem a informação dos seus olhos, tem informação da cor de cabelo, tem informação, muitas coisas que você traz até de habilidades, né, dos seus pais, dos seus antepassados, nós também trazemos emoções dos nossos antepassados que ficam decodificados ali. E são coisas que a medicina convencional não consegue tratar com medicamentos, porque isso faz parte de emoções. Entendeu? E as emoções são o quê? Frequências. Cada emoção é uma frequência. Dr. David Hawkins, ele conseguiu decodificar essas emoções. Tem um livro dele que chama O Poder e a Força, que até está em espanhol, não tem em português, tá? E ele fala muito disso com os experimentos que ele fez, né? E que ele trouxe esses experimentos decodificando essas emoções dentro de uma escala, para que a gente pudesse estudar e trabalhar tudo isso. Agora, a questão desse conhecimento de que tudo é uma frequência e a gente tem que usar o nosso cérebro, né, nesse aspecto, a vibração positiva, ela passa a ser uma arma a favor também, né? Com certeza. Aquela coisa da mentalização, daquilo que você quer que aconteça, aquela preparação que você faz para que aquilo venha ao seu alcance, né? É claro, né? E frequência,
Com coisas boas a frequência é boa, com coisas ruins a frequência é ruim. É isso Sim, também. com certeza. É que aquelas pessoas às vezes ficam um pouco em dúvida com relação a isso, né? Mas é um tema apaixonante, o amigo e amiga que está assistindo, nós temos que pegar um dia um programa inteiro só para falar de quando você física quiser. quântica, né? Que é uma coisa apaixonante. É viu? muito apaixonante. Você está nessa área há quanto tempo, Yara? Eu estou nessa área há quase 20 anos. Puxa Né? vida. Eu trabalho com várias terapias que são chamadas quânticas, né? Que são terapias frequenciais. A acupuntura é uma delas, né? Também sou hipnóloga, trabalho com todas as terapias orientais que são frequenciais, né? Então, hoje, cromoterapia é explicado pela ciência, que antes na França foi muito desenvolvida, aqui no Brasil ainda muita coisa era conhecido meio que como bruxaria, sabe? Hoje a física quântica veio esclarecer tudo isso e hoje faz parte de uma ciência, né? Florais, são todas terapias frequenciais. Maravilha. Olha, uma alegria tê-la aqui mais uma vez com a gente, minha querida Yara Huelb, participando aqui do nosso Néder especial. Eu queria que você deixasse agora os seus contatos para as pessoas que gostaram da entrevista, pegarem mais informações com você depois e quem sabe até uma consulta, aí, uma assessoria em alguma situação de dúvida que as pessoas têm. Sim, eu trabalho muito com mentoria também, né? Então a gente dá muita assessoria, hoje é tudo online, né? Então eu faço esse trabalho também com empresas, palestras e tudo mais. O meu telefone do WhatsApp é 99634-7266. É 019, tá? E aí é só entrar em contato comigo, é mais fácil, né? Eu tenho um canal do YouTube também, tá lá, Yara Huelb. E depois eu peço para deixar ali, né? Está na tela já está na tela. Já está na já tela. Está na tela. Tá. E quem quiser saber mais, um pouquinho mais sobre esse assunto também, tem vários vídeos ali. Tem outras entrevistas nossas também, né? Estão ali também. Bastante Quero te coisa. agradecer pela oportunidade eu de que hoje. agradeço a sua presença aqui. Enriquecendo o programa, trazendo aí um tema muito importante, muito gostoso para a gente. Obrigada. Beijão para você. Para você também. Não dá para dar o beijo pessoalmente, a gente está mantendo uma distância aqui, gente. Nós estamos a 2 metros um do outro aqui. As máscaras estão aqui. As máscaras estão aqui, mas a gente, para fazer a entrevista com a máscara, não dá para falar legal, para o som sair. Mas nós estamos seguindo todo o protocolo, 2 metros de distância e o nosso estúdio aqui, os estúdios todos, os espaços aqui higienizados. Obrigado, Yara. Obrigada, né?